Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse momento. Eu creio, queridos, que esse momento será um momento muito especial, primeiramente para mim, mas também para vocês, para que vocês encontrem, logo no começo do ano, um movimento do teu corpo, da tua vida, da tua história, que vai te levar para um caminho de liberdade. Ainda há tempo. É o início de um ano onde nós fazemos projetos, onde nós queremos sonhar tantas coisas para nós, mas primeiramente os nossos sonhos precisam estar alinhados com os sonhos de Deus. E para Deus conseguir sonhar em mim, eu preciso rasgar o meu coração. Você já fez essa experiência de rasgar o seu coração para Deus? Abrir, dizer para Ele toda a sua verdade, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que impede a tua vida de dar passos maiores, aquilo que impede a tua vida de enxergar além do que você tem visto até hoje. É esta a proposta desse vídeo. É esta a proposta da nossa partilha. É um rasgar do nosso coração. É sairmos desse desafio com uma vida repleta do Espírito Santo, de homens e mulheres posicionados, de homens e mulheres em pé, assim como nós partilhamos ontem do apóstolo Pedro, de Pedro, quando depois da vida do Espírito Santo ele se colocou de pé para fazer aquilo que Deus chamava ele. O que Deus tem te chamado, querido, querida? O que Deus tem chamado para a tua vida e você ainda se vê impedido, amarrado, porque é como se você tivesse preso a cadeias, a pessoas, a situações que te impedem você de ser quem você é e daquilo que Deus vê em você. Você ainda está preso ao julgamento das pessoas? Você ainda está preso por causa de medos, por causa de escolhas, por causa de decisões que precisam ser tomadas? E você ainda quer continuar nesta prisão que te faz não viver aquilo que Deus sonhou para você? Olha só o que faz a nossa vida e a nossa cegueira espiritual. Ela nos deixa presos, nos deixa amarrados e Deus nos quer livres. Deus, ele quebra todas as cadeias, ele quebra todas as correntes da nossa vida, porque ele nos criou para liberdade. O que ainda tem te feito ficar amarrado, preso, com medo, em estruturas, em situações que tiram a sua paz, que tiram a sua alegria de filho de Deus? Assim como eu, todos nós precisamos passar por esse processo, porque ninguém aqui é santo. Nós buscamos a santidade, nós buscamos uma vida nova, mas ainda existem coisas em nós, situações em nós que nos prendem. Só que nós precisamos tomar posse da liberdade que Deus já deu para nós lá na cruz. Nós somos livres, nós somos servos, filhos e filhas libertas pela promessa de Deus. Jesus já nos libertou e nós tendemos a andar amarrados, presos para agradar as pessoas, para agradar situações, para agradar homens. E enquanto nós continuarmos vivendo a nossa vida para agradar a homens, nós ficaremos presas em estruturas, em situações que nos colocam para baixo e não nos permite de sermos quem Deus nos criou para ser. Amados, nós somos
livres. Você é livre, eu sou livre, porque alguém morreu por mim. Alguém morreu por mim. Mas hoje, de forma particular, eu quero participar com vocês da minha história de libertação. Foi um momento muito, muito doloroso da minha vida. Eu posso dizer que foi um dos momentos assim mais difíceis da minha vida que eu passei. Uma luta, um combate muito grande que eu decidi viver, porque eu precisava me reencontrar como mulher e como pessoa, porque eu não vou dizer 100%, mas eu tinha me perdido 90% da minha identidade. Da identidade que Cristo colocou sobre mim, porque eu tenho a identidade de Cristo. Eu tenho o DNA de Jesus sobre a minha vida. No meu RG está lá o meu número do meu RG. Só que Deus, quando olha para minha identidade, Ele vê Jamile Mourad Passe, filha amada, curada e liberta pelo sangue de Jesus. É assim que Deus me vê. Uma mulher bonita, uma mulher feliz, uma mulher cheia de paz, porque Ele me vê além daquilo que meus olhos podem ver. Você consegue entender? Você consegue enxergar a profundidade do olhar de Deus sobre sua vida? E o olhar dele é um olhar que cura. O olhar dele é um olhar que cura e que nos liberta. Amados, quando nós entendemos isso, cadeias, correntes são quebradas, aquebrantadas a nossa vida. Aquebrantadas. Essa é a nossa verdade. No finalzinho de 2014, o meu pai estava vindo do Líbano para cá, passar o período aqui comigo, conosco, queria visitar o Brasil, estava muito adoentado, mas é como se fosse assim uma despedida dele aqui do Brasil, porque meu pai morava no Líbano, né? Mas ele quis vir para cá. E ele veio para cá, para o Brasil, num período muito difícil meu, onde eu estava com esse desejo de romper com certas correntes que me prendiam, que aprisionavam o meu pescoço. E eu não estava bem. Eu sorria, mas a minha alma chorava. A minha alma chorava. E eu tive que passar todo aquele processo com meu pai, que ele chegou aqui em novembro. E eu estava nesse processo, naquela época, de quebrar essas correntes do meu coração, da minha alma, da minha vida, da minha história. Eu queria ser livre. Eu precisava ser livre. E no finalzinho desse mesmo ano, eu falei para Deus. Falei, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais viver uma vida de mentira. Eu quero que o Senhor faça-se em mim aquilo que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. Mas eu peço que o Senhor me liberte de tudo aquilo que não é teu, de situações que não pertencem mais a mim, de coisas, de estruturas que estavam tirando a minha liberdade como de filha de Deus, de pessoa, estavam tirando o meu sorriso, estava tirando a minha alegria, tinham me roubado de mim. Mas por quê? Porque eu me permiti, porque eu, por um instante, eu deixei de olhar fixamente no Senhor e comecei a olhar fixamente nos homens e nas pessoas. E eu me perdi de quem eu era. É difícil estar falando isso para vocês, queridos, porque as pessoas podem entender como algo ruim, como algo de julgamento, mas não era. Era eu que estava fazendo errado, não eram as pessoas, não eram as situações, era eu. Eu que tinha tirado o meu olhar do meu Senhor. Eu tinha tirado.
Eu estava caminhando na igreja, eu não faltava na missa, eu participava assiduamente de grupo de oração. Eu estava caminhando em tudo aquilo que eu, como católica, eu, como cristã, sou chamada. Eu amava o meu Senhor mais que tudo na minha vida. Eu amava, como eu ainda o amo. Eu amava, mas assim como Pedro, que andou pelas águas e pela fé, enquanto ele estava olhando para o Senhor ali nas águas, ele continuou andando pelas águas. Mas por um momento, ele tirou os olhos fixos dele de Deus, do Senhor, Jesus. O que aconteceu com Pedro? Pedro afundou. E eu, como Pedro, eu afundei. Em 2015, era como se eu quase dissesse para Deus, eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais. Eu não, como se eu falasse assim, fosse falar para Deus assim, tudo aquilo que eu falei para o Senhor agora no final de 2014, eu não quero mais, porque eu não estou aguentando mais, não. Eu me decidi até o final viver tudo que eu estava vivendo para mim ser liberta, para mim recuperar a minha identidade de filha amada, de alegria, de felicidade, de bondade daquele Deus que sempre cuidou de mim, da minha família. E por que eu disse para vocês que eu quase desisti? Porque quando eu fiz esse pedido ao Deus, Ele ouviu a minha oração. E começou a acontecer coisas, situações na minha vida de libertação profunda do corpo, da alma, da minha família, da minha história. E Deus me deu uma visão sobrenatural de dor, mas de cura interior que eu precisava passar para mim sair dali uma nova mulher. Jesus, neste momento, estava tirando de mim as vestes sujas, por causa de situações, porque Ele queria pôr em mim uma veste nova, Ele queria me dar a roupa que Ele sonhou para mim. Ele me sonhou bem vestida, mas não vestida somente das roupas externas. Ele queria me vestir da beleza dele, da presença dele, da história dele em mim. Ele queria, ele desejava, e eu também desejava. Eu estava disposta a qualquer coisa, que estruturas fossem quebradas, que correntes fossem abertas, mas eu queria viver definitivamente os sonhos de Deus para mim. Eu estava decidida. Queridos, que luta eu enfrentei. Luta com pessoas que estavam ao meu redor. Lutas dentro de mim com a minha carne e com a minha verdade. Eu cheguei até a dizer, Senhor, quando tudo passar, eu vou escrever um livro, eu ainda quero escrever um livro, que tem o título 2015, um ano de coragem. Porque como eu precisei ter coragem naquele ano de me manter de pé, de me manter naquele propósito que eu tinha decidido, de me manter em lugares que para mim ainda estavam me sufocando, mas que eu precisava ainda estar ali para me reencontrar e definitivamente poder dizer: eu me reencontrei. Agora eu estou me retirando. Agora eu estou sendo livre, eu estou me reencontrando. Você precisa ter coragem. E eu precisei dessa coragem. O meu corpo doía. Ele pinicava como uma libertação mesmo. Pinicava. Doía o meu corpo, doía a minha alma, tudo em mim doía. Eu era uma chaga viva, aberta. Era algo tão profundo, tão dolorido, tão machucado. Mas ao mesmo tempo, era algo tão transcendente
que eu via Jesus agindo em cada situação. Eu abria a palavra, Jesus falava comigo. Jesus colocava pessoas na minha vida que falavam comigo. Isso aconteceu comigo em finalzinho de 2014, início de 2015. Em 2015, a minha alma estava repleta de Deus, mesmo na dor. Tem uma música que diz assim: o amor e a dor estavam junto de mim. Era exatamente isso que eu sentia, porque a dor era tão grande, física, emocional, estrutural, de reconhecer, de verdadeiramente conhecer as pessoas, de entender as situações. Mas era um amor tão grande que Deus depositava no meu coração, tão grande, tão grande, tão grande, que as lágrimas corriam. Eu falava, gente, eu não estou só. Você não está só, você precisa ter coragem. Coragem de romper essas barreiras que te impedem ainda de ficar preso a estruturas que não te levam ao reinado do Senhor. Estruturas que te prendem o pescoço e você tenta ainda viver nessa estrutura para agradar a homens. Enquanto você e eu quisermos agradar a homens, nós só vamos nos machucar. Mas quando eu entendo que tem um Deus por mim, e é a Ele que eu devo, a Ele eu preciso agradar, começa a nascer uma nova pessoa. E eu estou aqui justamente por isso hoje. Hoje eu passei um dia em oração, eu passei um dia diante da presença do Senhor, como eu faço todos os dias, mas hoje eu redobrei essa minha entrega, porque eu queria que esse momento aqui tocasse o teu coração e você tivesse a coragem de, assim como eu, dizer: Senhor, eis-me aqui, quebra as correntes, revela as verdades, expulsa as mentiras, mas eu quero tuas vestes, Senhor. Me lava das minhas imundícies, me lava das minhas mentiras, mas me faz te enxergar, porque Ele vai fazer. Ele fez em mim. Ele tirou escama dos meus olhos, tirou escamas, cegueiras que eu estava vivendo espirituais. A dor era tão grande no corpo, queridos, tão grande, que eu falei, vou procurar um médico, né? Deve ser algo... achei que estava com um problema, eu falei, não é possível. E eu cheguei no grupo de oração, a pessoa do grupo de oração, ela falou, ela não sabia que estava acontecendo dessa forma, né? E ela falou, tem uma pessoa aqui que está sentindo dor no corpo todinha, só que você não está doente. É físico, né, que eu quero dizer, é doença do corpo, que eu achava que eu tava, tem até o nome da doença, quando a pessoa sente dor no corpo inteirinha, eu não tô lembrada aqui agora, mas ela falou, você não está com isso, você está se libertando, está acontecendo uma libertação na sua vida. E a partir daquele dia eu comecei até a melhorar os meus sintomas do corpo mesmo, porque Jesus estava tocando, estava libertando, estava colocando o sangue dele sobre as minhas veias, as minhas células, as minhas moléculas. E eu estava decidida a beber desse sangue, a decidida a ficar naquele poço, como ficou a samaritana, falando para ele as minhas verdades, falando para ele das minhas misérias, das minhas mentiras, das minhas verdades, porque ele já sabia tudo de mim, mas ele precisava ouvir de mim que eu reconhecia esta história em mim, para que ele começasse a fazer um processo de cura interior e de vida nova e pudesse me dar essas vestes novas. Quando eu falo que precisa de coragem, que precisa coragem, porque muitas pessoas ficam agarradas no medo do julgamento, no medo do que as pessoas vão dizer, no que as pessoas vão falar, no medo de ser desprezado. Jesus foi desprezado porque nós não seríamos. Você tem medo do desprezo? Eu também tive. Mas o desprezo do homem aumentou o amor de Deus por mim.
Porque Deus se mostrava em todas as situações. Deus rompia estruturas para me dar uma estrutura nova, um alicerce novo, uma vida nova. E eu estava disposta a qualquer coisa. Eu sentia a força dele. Eu sentia o amor dele. E é isso que eu quero hoje. Que você sinta. Que você não tenha medo de romper com tudo aquilo que te prende. Porque o que Jesus quer te dar, o que Jesus nos dá, é algo sobrenatural. E a gente começa a viver uma vida madura, uma vida verdadeira, uma vida na promessa, uma vida na palavra. E a partir desse momento, quem começa a reger a nossa vida é o próprio Deus, porque eu quebrei meu coração para Ele. Eu disse para o meu Senhor quem eu sou. Não existe mais mentira. Aquele período de mim que eu estava vivendo isso, quantos versos, quantas coisas eu escrevi que hoje eu leio e falo, só o Senhor que pegou na minha mão e fez com que eu escrevesse para que ficasse, para em alguma situação poder ajudar alguém. Dessa forma que eu estou falando aqui, eu nunca falei com ninguém dessa forma. Mas eu precisei falar para o Senhor todas as verdades do meu coração. Aquilo que estava sujo em mim, Senhor. Aquilo que era mentira em mim. Sim, tem vezes que nós vivemos uma vida de mentira. Qual que é a mentira que você está contando para Deus e para os homens ainda? Para quem que você está permitindo dar satisfação da sua vida? É a Ele que você deve prestar culto. Você tem feito das pessoas seus ídolos? Porque eu fiz. Eu fiz de pessoas meus ídolos. Eu fiz de estrutura meus ídolos. Esquecendo que o único que deve ser amado e adorado é o Senhor. E quando eu entendi isso, eu fui liberta das correntes que me prendiam até o pescoço. E quando eu falo até o pescoço, é até o pescoço mesmo, porque eu me sentia sufocar. E Jesus foi libertando e dando vida nova. Imagina uma situação, uma pessoa que tudo de uma vez nela vem ao mesmo tempo. Eu tinha um problema que o médico disse, né? Que era como se eu tivesse tido epilepsia, mas eu não sentia a epilepsia acontecer, eu não tinha aquela coisa de cair no chão. Mas os meus exames davam como que eu tinha picos no meu elétron, né? Como se fosse epilepsia. E eu precisei tomar remédios, porque eu comecei a ficar esquecida, comecei a perder a memória de algumas coisas. Imagina uma pessoa chagada. Era eu. Era eu. Eu era uma chaga viva, aberta. Mas quando eu afundei na água, Deus falou ao meu coração que a mão dele continuava ali a me segurar, porque ele sabia que eu o amava. Ele sabia que ele era o amor da minha vida, desde a minha juventude. Quando eu falo amor da minha vida, é o meu grande amor. Porque desde muito novinha, ele me pegou pela mão e foi me conduzindo, falando, Jamile, porque ele sabia que eu era uma ovelha difícil. Eu sempre fui uma ovelha difícil. Quem me conheceu no passado, o meu temperamento. Eu era uma ovelha difícil. Mas ele sabia que eu era uma ovelha sedenta. Eu tinha sede da água dele. Eu tinha sede da presença dele.
Eu tinha sede de Deus. Antes de ser católica, eu era muçulmana, porque eu queria, a minha alma tinha sede da presença de Deus de alguma forma, eu só não sabia para onde que ir. E quando eu me encontrei como católica na igreja, eu falei, aqui é o meu lugar, é isso que eu quero para mim. Eu tive certeza que ali era o meu lugar. E por isso que eu decidi caminhar até o fim da minha vida. Porque eu encontrei o meu lugar, minha alma respirou quando eu encontrei o Senhor. Mas durante o caminho, eu me perdi um pouco. Eu me perdi. Eu me perdi. Eu tenho uma amiga que a gente sempre falava, né? Não tira o olhar de Jesus. Não tira o olhar de Jesus. Não vamos tirar o olhar de Jesus. Não vamos. E por um breve momento eu tirei. Eu tirei. E eu te pergunto agora, para onde você está olhando? Você vai continuar olhando para os homens? Você vai continuar esperando dos homens respostas? Você vai continuar olhando para os teus ídolos, esperando deles alguma resposta para satisfazer o teu coração e os anseios da sua alma? Você vai cair. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele vai colocar um sorriso novo, não só nos teus lábios, mas no teu coração. Ele quer colocar. O que você está esperando ainda? De tomar uma decisão talvez nem tão dolorosa como a minha, talvez mais dolorosa que a minha, mas você precisa ter um passo de coragem, uma decisão, mesmo que doa o teu corpo, mesmo que doe a tua alma, não se prenda mais a nada e a ninguém. A nada e a ninguém. Deixa Jesus reinar na sua vida e na sua história. Deixa Ele te mostrar o caminho, a direção. Se coloque diante do trono da graça, que é a palavra de Deus, que é a Santa Eucaristia, que é a mesa do trono. Se coloque diante dele. Chora para ele. Conta para ele. Fala a tua verdade. Senhor, essa é a minha verdade. Pai, essa daqui é assim a minha verdade. Ele vai honrar a tua vida. Porque ele vai encontrar em você um coração verdadeiro, um coração aberto. Não tenha medo. Não tenha medo, porque olha a promessa que Deus faz para você. Eu vou ler uma passagem aqui rapidamente, eu já vou encerrar aqui o vídeo, que eu não quero que fique algo muito grande. Mas olha a promessa dele para você. Depois disse a Josué: tirai-lhe essas roupas sujas. Vou ler desde o começo, olha só, porque Deus quer falar, presta atenção. O Senhor mostrou-me o sumo sacerdote Josué de pé diante do anjo do Senhor. Satã estava à sua direita, como acusador. Porque o inimigo, ele começa a acusar a gente das coisas que nós fizemos. Começa a acusar, 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 acusar. E se você não olhar para Jesus, você vai achar que você é só aquilo, que a sua vida é só aquilo. E ele vai continuar te acusando e vai te jogar na lama. Mas nós temos um Deus que nos tira da onde nós estamos e mostra o que ele pode fazer por nós. Então presta atenção. O anjo do Senhor disse a Satã: o Senhor te confunda, Satã. Confunda-te o Senhor que escolheu Jerusalém. Josué, não é porventura um tição escapado ao incêndio? Josué vestido com roupas sujas. Muitas vezes nós estamos com essas roupas sujas. Josué vestido com roupas sujas
estava de pé diante do anjo do Senhor. Ele não estava de pé diante dos homens. Ele estava diante do Senhor. Porque quando o inimigo começou a acusar, ele se pôs de pé diante do Senhor. Quando os homens te começarem a te acusar, se coloque diante do Senhor. Não se prostre mais para homens. O Senhor falou àqueles que estavam à volta dele, dizendo: tirai-lhe estas roupas sujas. Depois disse a Josué: eis que te tirei a tua imundície e te revesti de roupa de festa. Olha só o que Deus faz. Ele nos tira das nossas vestes, Ele nos limpa, Ele nos lava, Ele nos dá roupa nova. As vestes dele são novas para aquele que escolheu ter o Jesus como único Senhor e Salvador. O único que pode mudar a sua vida, que pode mudar a minha vida e a nossa história. E depois desse processo, para a gente encerrar, eu recebi as vestes novas do Senhor. Eu recebi, eu entendi, Ele me mostrou, Ele me revelou tudo aquilo que estava obscuro dentro de mim, nas estruturas que eu estava vivendo, nas situações que eu estava vivendo. Ele mostrou, Ele me deu vestes novas, Ele me mostrou quem eu sou, a verdade de quem eu sou. Não melhor que ninguém, mas filha amada de Deus. Ele colocou de novo um sorriso nos meus lábios, na minha alma, mesmo que ainda às vezes eu passe por um período difícil. Mas o que Ele imprimiu dentro de mim é eterno, é para sempre, porque eu entendi o que Ele queria de mim. Você vai perder essa oportunidade na sua vida? Vai continuar vivendo uma vida mesquinha, comendo migalhas, quando Ele quer te dar um banquete? Jesus quer te dar um banquete, uma mesa cheia de iguarias, de dons que Ele quer distribuir. E você quer continuar comendo as migalhas que caem no chão? Depois desse processo de 2014, 2015, até hoje eu estou vivendo transformações em mim. Mas hoje eu entendi. Eu me reencontrei como pessoa, como mulher. Então eu fui fazendo, sabe? 2016 eu fiz minha consagração a Nossa Senhora. Dia 17, no ano 2017, momentos lindos que eu vivi no 2018 foram acontecendo. Algo novo estava nascendo dentro de mim. E é lindo. É lindo. Você viu como termina essa passagem? Jesus simplesmente tirou as roupas sujas, ele deu que roupas para Josué? Roupas de festa. Porque Jesus quer te ver feliz. Mas ele quer te ver feliz não para você ser egoísta, de ser mesmo, quero ser feliz, vou buscar minha felicidade. Não, não é isso. Ele quer te ver feliz, resgatada, curada, para você entender o seu propósito, que é levar a palavra de Deus, porque Jesus te chama para uma missão. Ele quer fazer tudo isso com você, para que você escute, para que você enxergue a tua missão e não tenha mais medo de nada e nem de ninguém, mas que você só tema o Deus da sua vida. Qual vai ser a sua escolha? Você vai querer as migalhas que estão no chão? Se alimentar das migalhas, assim como come os cachorrinhos, como está na palavra? Ou você quer o banquete que Deus quer distribuir para a tua vida? Ele quer te dar. Ele quer te mostrar aquele banquete, você entrando naquele banquete com roupas de festa, com roupas de dignidade, com vestes novas. Você entendeu? Aceita. Toma posse
da vida nova. Toma posse da presença do Espírito sobre sua vida. Amém? Vamos orar agora? Fecha os teus olhos. Vamos nos colocar agora diante do Senhor, diante da presença dEle. E vamos clamar. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença. Eu quero te apresentar, Senhor, este momento de oração, esse momento de partilha. Esse momento que o Senhor quer nos dar vestes novas, as vestes do Espírito. Quer nos tirar de todo medo, de todo pecado, tudo aquilo que nos suja, que mancha a nossa alma. O Senhor quer nos dar as vestes da salvação. Por isso eu peço hoje, nos revista da sua armadura, nos revista das armas da salvação, das armas do Espírito, nos revista da tua presença, da tua alegria, da vida nova. Eu tomo posse da vida nova. Eu tomo posse hoje das tuas promessas e peço quem está assistindo agora, tome posse das promessas de Deus. Se faz tempo que você não se confessa, busca um sacerdote, busca um padre, para com essa coisa, eu estou buscando homens. Não, você está buscando a presença de Deus, porque o padre ali está na pessoa de Cristo. Não tenha vergonha de falar tuas verdades para Ele, as tuas misérias, porque ali diante do altar você vai ser curado, diante da confissão você vai ser liberto. Você vai ser liberto, liberta. Senhor Jesus, derrama sobre os nossos ouvidos a tua escuta, para que a gente escute a tua voz e abre os nossos lábios, para que a partir de hoje um novo louvor nasça na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que nós saiamos daqui hoje com uma decisão, que nós coloquemos de pé, assim como Pedro, e se revista das vestes que Ele já colocou sobre você. Amém? Que Deus te abençoe, espero ter te ajudado. Compartilhe esse vídeo, passa para algumas pessoas que você acha que precisa estar ouvindo. Me siga nas redes sociais, jamile.ela e o Eterno, e vamos juntos propagar a palavra de Deus sem medo, porque nós temos um Deus que luta por nós. Deus te abençoe. Meu Deus do céu.